Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como executar um stop em um broker ou em um nó do Zookeeper em um cluster AMK Strings no OpenShift 4. Se você já mexeu com AMK Strings no Linux, ou até mesmo se você já utilizou a versão Community do Kafka, provavelmente você já está familiarizado com a ideia de parar um componente do cluster. Se nós olharmos, por exemplo, para a pasta de instalação do Kafka, independente se é o AMK Strings ou uma versão Community, nós vamos ver que na pasta bin de instalação, nós vamos ter dois scripts. Um script para stop do broker e um outro script para stop do Zookeeper. Né? Assim como nós temos o script para startar, nós temos o script para parar ele. Entretanto, quando nós voltamos nossos olhares para uma versão que está em execução no OpenShift 4, nós temos um procedimento um pouco diferente, pois esses scripts, no caso da versão para o OpenShift 4, eles não vão funcionar justamente por causa do gerenciamento que é feito pelo operator do AMK Strings. Se nós inspecionarmos, portanto, um cluster AMK Strings no OpenShift, nós vamos identificar os pods que seriam os nossos brokers e os pods que vão ser os nossos Zookeepers. O detalhe aqui no OpenShift é que vai entrar em cena dois novos elementos. Nós vamos ter aqui o Entity Operator e vamos ter também um outro pod que é o Cluster Operator. E qual que é o papel desses elementos novos aqui no Cluster OpenShift? Basicamente, se nós formos olhar para o Entity Operator é um componente que ele vai estar responsável pela gestão de tópicos e também pela gestão de usuários. E o segundo e mais importante elemento aqui seria o Cluster Operator. Por quê? Porque é através do Cluster Operator que nós provisionamos o cluster. Então nós definimos todas as configurações que nós queremos no nosso cluster através de um arquivo YAML. Inserimos esse arquivo YAML, que é um CRD, no Cluster Operator. E aí o Cluster Operator começa a criar os componentes do nosso cluster baseado no que nós definimos no nosso YAML file. O ponto aqui agora é que o Cluster Operator ele tem um processo chamado reconciliação. Então, a todo momento, o Cluster Operator ele verifica se houve alguma alteração nesse YAML e ele tenta aplicar essas alterações no nosso cluster. Então, a função do operator é manter a integridade do nosso cluster AMK Strings. Ele não vai permitir que a gente consiga parar um broker ou um Zookeeper. O ciclo de vida dele vai forçar uma alta disponibilidade. Vamos ver então isso na prática, como funciona. Aqui na minha lista de pods, o que eu vou fazer? Vou tentar apagar um broker. Perceba que assim que ele finalizou o pod, o próprio ecossistema aqui do AMK Strings já recria esse broker. A mesma coisa vai acontecer com o Zookeeper. Vou tentar deletar ele. E ele vai recriar. Nós podemos também, como opção, tentar diminuir aqui o número de brokers direto no operator. Lembra que eu falei que todas as definições estão no YAML. Então esse YAML é como se fosse os arquivos server.properties e zookeeper.properties. Vamos chegar aqui então, onde diz o número de réplicas do meu cluster. Aqui seria o número de pods. Vamos colocar 2. Dá um reload nele. Perceba que assim que eu mudei o processo de reconciliação do operator, ele já fez uma validação e ele diz que esse cluster que eu não posso fazer diminuir o número de brokers dele. Né? Então assim, ele validou com as configurações que já existem, no caso aqui com o valor default de Replication Factor, e ele não vai permitir isso através do CRD, através do YAML. Deixa eu voltar aqui então, o valor correto, o valor 3, já que a gente não consegue parar por aqui um broker. O status do cluster está ok. Vamos então agora pensar como parar esse cluster de uma forma eficiente e segura.
A primeira coisa que nós temos que fazer ao parar um cluster é parar a reconciliação. A gente tem que pausar a reconciliação do operator, né? Então, com essa reconciliação pausada, a gente consegue dar um comando para parar o cluster. Vamos ver como é que a gente faz isso. Para pausar a reconciliação, a gente só precisa incluir uma annotation no YAML de definições do Kafka. A gente pode fazer isso através de linha de comando. Então aqui eu posso usar o comando ocAnnotate Kafka, aí o nome do cluster que nós queremos pausar e essa annotation, strings.io, pause reconciliation igual a true. Então aqui toda a nossa ocAnnotate no cluster, na namespace, onde está o meu cluster. Ele deu sucesso. E agora, quando eu acessar o arquivo YAML de definições do meu cluster, eu vou ter aqui essa annotation com essa informação, pause reconciliation true. Eu poderia, ao invés de usar o comando de OC, eu poderia ter acessado diretamente aqui o YAML e ter dado um Ctrl+C, Ctrl+V nessa annotation, ou ter isso armazenado em um arquivo e dar um OC apply, né? Então aí essa estratégia é mais uma questão de gosto. Uma vez que o comando foi executado, uma vez que a annotation foi aplicada, nós vamos ver aqui que no status do nosso cluster nós vamos ter essa informação, reconciliation paused. Então agora com a reconciliação parada, nós conseguimos dar um comando e parar efetivamente um broker, o Zookeeper ou todo mundo. E por fim, para nós efetivarmos a parada de algum elemento do cluster, nós precisamos ser apresentados a um novo componente do ecossistema do AMK Strings, que é um componente chamado Stringsy Pod Set. O Stringsy Pod Set, ele é uma definição YAML, ele é um CRD que ele contém todas as informações de todos os pods que são criados no cluster. Então, quando o operator começa a criação do cluster, ele cria essa definição do Stringsy Pod Set, e a partir dessa definição do Stringsy Pod Set, os outros pods são criados no nosso cluster. Então, para nós pararmos um broker ou um Zookeeper, nós precisamos editar esse arquivo YAML do Stringsy Pod Set, e aí nesse arquivo a gente remove a definição do pod que a gente quer estar parando. Vamos ver então isso na prática. Vamos agora escolher um pod que vai ser referente a um broker. Vamos escolher aqui o Kafka 1, né? Então é o segundo broker do nosso ecossistema, nós vamos parar ele. Para que a gente possa estar parando, fazendo um stop nesse broker final Kafka 1, o que nós precisamos fazer é acessar o terminal. No terminal, estando logado já na namespace do cluster Kafka, nós podemos consultar todos os podsets que esse cluster tem. Então, quando eu dou o comando ocget stringsy podset, eu vou ver que eu tenho aqui duas definições de podset, dois CRDs com as definições. O primeiro dos brokers Kafka e depois dos Zookeepers. Eu posso exibir todos eles em um único YAML. Se eu fizer o comando "-o YAML", eu vou ter uma visão dos dois arquivos somados como se fosse um único arquivo YAML. Eu vou agora então mandar para um arquivo para poder abrir ele em um editor de texto, para ficar mais fácil a visualização. Vou abrir ele aqui no VS Code.
Perceba que aqui eu vou ter várias entradas nesse arquivo com esse nome aqui, menos API version 1, logo abaixo de pods. Então eu tenho que ter 3 para o Kafka aqui, ó, dentro desse pods. Se eu minimizar aqui, olha, eu tenho 3 definições aqui. Se eu expandir, eu vou ver que é exatamente o nome dos meus brokers. Tenho aqui o Kafka 0, linha 36. Tenho aqui o Kafka 1, que é o segundo broker. E aqui o Kafka 2, que é o meu terceiro broker. O que eu vou fazer aqui? Para parar um broker, eu simplesmente apago essa linha que tem as definições do broker que eu quero. Então aqui da linha 166 até a linha 1. Deixa eu ver qual que é a linha 296. Então da 166 a 296 eu removo. Porque a 296 é o próprio pod. Apagando essa linha agora, eu só tenho 2 definições de pods aqui dos meus brokers. Se eu descer mais para baixo, eu vou ver que a mesma coisa acontece para o Zookeeper. Tenho 3 entradas aqui do Zookeeper. Poderia estar apagando alguma delas se eu quisesse estar estopando algum dos nós. Eu vou salvar aqui o arquivo. Vou voltar no terminal. E aqui no terminal, eu vou aplicar esse YAML alterado do meu strings e pod set. Vou fechar aqui agora o terminal. Vou voltar aqui no OpenShift. E olha, olhando agora a minha relação de brokers, o broker 1, que seria o segundo broker do meu ambiente, ele já não está mais aqui na lista, ele já foi parado, estou só com 2 brokers funcionando. Se eu tivesse feito isso com algum nó do Zookeeper, esse nó também ia ser parado. Se eu quisesse remover todos, parar todos os brokers de todos os Zookeepers, eu poderia remover as 6 entradas, 3 e 3, ou então eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia voltar aqui no terminal e ao invés de editar o arquivo, já que eu quero parar todo mundo, posso simplesmente apagar as definições do strings e pod set. Vendo aqui a mensagem de que todos os brokers e zookeepers foram deletados. Posso aqui consultar agora. Você vai ver agora que eu não tenho nenhuma definição do strings e pod set. Se eu voltar então aqui para o meu OpenShift, vai ver que todos os brokers foram finalizados e todos os zookeepers. Eu não tenho mais nenhuma definição. O ponto agora é o seguinte, nós paramos, mas como é que nós voltamos agora com esses brokers ou zookeepers, né? Considerando que nós inclusive removemos o strings e pod set. Para que nós possamos agora voltar ao estado original do cluster,
para que a gente possa startar novamente os brokers e zookeepers, independente se nós deletamos todos, né, se nós paramos todos ou um só componente do cluster, o que nós precisamos fazer é simplesmente acessar novamente o operator, acessar as definições YAML do nosso cluster e voltar à reconciliação, né? Então vamos clicar como false aqui na annotation. Poderíamos ter feito isso por linha de comando, né? Igual nós fizemos para adicionar ela, né? É mais uma questão de gosto, fazer direto no YAML ou por linha de comando. Cliquei no salvar. Agora perceba que assim que a reconciliação voltou, o operator do AMK Strings já começou a verificar as configurações e ele viu que ele precisa voltar ao estado do zookeeper e dos brokers. Nesse momento, se nós voltarmos aqui ao terminal e consultarmos novamente a lista do strings e pod set, aqui está errado, strings pod set, nós vamos ver que o operator criou novamente os pod sets. Então perceba aqui que o zookeeper, a definição diz que ele precisa de 3 pods, 3 já estão prontos. Para o broker, a definição diz que ele precisa ter em execução 3 pods, ele ainda está subindo, né? Então provavelmente daqui a pouco ele já vai estar 3 de 3. Se a gente voltar, se nós voltarmos aqui na console, nós vamos ver que o Kafka ele acabou de restartar. Então é isso. O operator, com o modo de reconciliação ativo, ele vai sempre forçar que os brokers e os zookeepers estejam rodando conforme definido no arquivo YAML. Então, o segredo para parar um ou todos é simplesmente parar a reconciliação, pausando ela, e na sequência removendo a definição no strings e pod set do broker ou do zookeeper que nós queremos parar, né? Ou então, no caso de parar todo mundo, nós podemos deletar o strings e pod set, porque depois, quando nós voltarmos à reconciliação, o próprio operator vai recriar ele. Como nós podemos ver, é um procedimento relativamente simples, mas que nós precisamos fazer ele com bastante consciência do que nós estamos fazendo. Nós temos que considerar que existem produtores produzindo, consumidores consumindo, temos que considerar quem são os líderes, tanto o líder do zookeeper quanto o líder do broker. Então são vários fatores que nós precisamos sempre estar atento, né, e avaliar antes de tomar a decisão de restartar um broker, um zookeeper ou o cluster inteiro.